Ó, vamos começar. O que são ácidos? Ácidos são compostos moleculares. Se são compostos moleculares, que tipo de ligação interatômica eles fazem? Covalente. Então, eles compartilham ou eles transferem elétrons? Compartilham. Boa. Em meio aquoso, eles sofrem dissociação ou ionização? Por que ionização? Porque os compostos moleculares em água tornam-se íons, por isso que eles sofrem ionização, liberando como cátion H+, chamado aqui de íon hidrogênio, tá? Então, o que caracteriza um ácido de arrênios? É quando a espécie química liberar H+. Liberou H+ em água, é um ácido. Tudo bem? Lembrando que tem outras denominações de ácidos e bases, tá? Outras teorias. Olha só, a maioria dos ácidos inorgânicos estão no estado gasoso. A maioria, não são todos. Por exemplo, o ácido sulfúrico, ele é líquido. Mas a maioria estão no estado gasoso. E aí, Elizabeth, lembra que a reação acontece em duas etapas. Aí agora sim eu coloquei bonitinho para vocês. Como a reação acontece, ó. Qual é o nome desse composto? Cloreto de hidrogênio, porque ele está no estado gasoso, é a molécula. Só vai ser ácido clorídrico quando ele estiver aquoso. Então, ó, o cloreto de hidrogênio, eu borbulho esse gás em água. Quando a água estiver em cima da seta, ela é só o solvente. Então, eu estou solvatando, ou seja, tem a molécula de ácido aqui, e as moléculas de água estão envolvendo essa molécula do cloreto de hidrogênio, tudo bem? É a solvatação. Quando isso acontece, aí agora eu tenho a transformação em íons aquoso. Aí agora sim, eu reajo o ácido aquoso com a água e aí forma-se o íon H3O+. Qual é o nome desse íon? Hidrônio. Fica, ó, íon hidrônio. Tem uma nomenclatura para isso, não sei se vocês sabem, mas toda vez que a gente acrescenta um hidrogênio em um hidreto, geralmente a gente coloca IO no final. Ioamônio, ou seja, tem mais um hidrogênio na fórmula. Aqui não tem mais um hidrogênio na fórmula, então a gente tira o final e coloca IO, tá? Isso daí é uma nomenclatura mais avançada, vocês não precisam saber, mas eu já estou avisando aqui, tá? O que acontece, galera? Não tem dois pares de elétrons aqui? Lembra? Vocês lembram disso? Qual é a geometria da água? Angular. Qual é o ângulo de ligação? 109, 104,5, né? Ó, lembra lá, ó. 1, 2, 3, 4. Pá, pá. Hidrogênio, hidrogênio. O que acontece? HCl. Pô, ficou feio. O Cl tem alta ou baixa eletronegatividade? Alta. Qual é o mnemônico para lembrar da fila de eletronegatividade? Vai, fala para mim. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital metais. Então eu estou combinando esse cara com esse cara. Vai ter uma eletronegatividade muito desparelhada. Então é mais fácil de eu arrancar esse hidrogênio. O que acontece? Um par de elétrons do oxigênio captura o hidrogênio. Certo? Aí, como fica esse cara H+, por isso que a gente representa só H+, porque tem um hidrogênio a mais, então a gente coloca um mais, tá? E aí, fica H3O+, mais Cl-. Aí agora sim, eu tenho um ácido que foi ionizado, e aqui íon hidrônio, tudo bem? Ou você representa assim, ou você representa assim. Tanto faz, tá? Quando a gente colocar aqui como solvente, a gente geralmente representa assim. Quando a gente coloca a água como reagente, a gente coloca o íon hidrônio. Tudo bem? Então aqui, ó, vou colocar, ó. Por isso que é bom o pincel vermelho, ó.
Solvatação. E ionização. Professor, nunca escutei isso. Tudo bem, o professor de vocês vai dar isso aqui, ó. Tá tudo certo, tá bom? Olha só. Classificação. Aqui começa a parada. Classificação dos ácidos quanto à presença de oxigênio. Então eu vou ter ácidos que vão ter presença de oxigênio e eu vou ter ácidos que não vão ter presença de oxigênio. Quais são os ácidos que não possuem hidrogênio? Quais são os ácidos que não possuem oxigênio? Oxigênio. E esses, oxigênio, contém oxigênio. Tudo bem? Aí eu deixei um espaço aqui, ó. Batida, a gente acabou de falar. HCl é um hidrácido, porque na sua composição, na sua fórmula, não possui oxigênio. E aqui, HNO3. É um oxiácido, porque na sua fórmula, na sua composição, tem presença de oxigênio. Tudo bem? Classificação de ácidos quanto à presença ou não de oxigênio. Hidrácidos não possuem oxigênio e oxiácidos possuem oxigênio. Tudo bem? Beleza. Classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Professor, o que é isso, hidrogênios ionizáveis? É a quantidade de íons H+, que o ácido vai liberar em meio aquoso. Um exemplo. Coloquei aqui, ó. HCl. Ó. 1 mol de HCl libera 1 mol de H+ e 1 mol de Cl-. Tá balanceada aqui a equação? Tá balanceada, ó. Uma dica. Os compostos, eles não possuem carga. Professor, quando que eu sei que é um íon ou não é um íon? Simples. Os íons terão cargas. E os compostos não terão cargas. Quer dizer que não tem cargas? Eles têm carga. Só que o somatório é 0. Então eu falo que não tem carga para vocês entenderem que é neutro. Mas eles possuem carga porque eles têm NOx. Mas quando é somado vira 0, igual a 0. Quando eu não igualo a 0, é igual a alguma carga, mais ou menos, e aí vai ser um íon, cátion ou ânion. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Então, ó, quando o ácido liberar somente uma espécie H+, ele vai ser chamado de monoácido. Por que monoácido? Mono de 1. Ácido quer dizer que ele só liberou um H+ em meio aquoso. Tudo bem? Monoácido. Agora, quando o ácido liberar 2 H+, ele vai ser chamado de diácido. Diácido. Aí, ó, aqui a gente vai precisar balancear. Olha só. Eu tenho 1 mol, qual é o nome desse ácido? Ácido sulfúrico, beleza. Tá na boca de vocês. Eu tenho 2 hidrogênios aqui. Aqui eu tenho só 1. Aí, ó, fica muito fácil para vocês balancearem. Ou vocês fazem essa análise de quanto tem do outro lado para quanto que tem que ter para o outro lado, ou vocês fazem o balanço de cargas. Quantas cargas negativas tem aqui? 2. Quantas tem aqui? 1. Lembrando, essa setinha é uma igualdade. Então, se aqui é 0, aqui também tem que dar 0. Então, ó, o que eu faço? Eu coloco um 2 aqui. Então, fica 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 2 cargas positivas vão anular 2 cargas negativas. Tudo bem? Então, é chamado de diácido. Quando um ácido em meio aquoso libera 3 hidrogênios, eu vou chamar ele como? Triácido. Professor, é muito fácil. É, pô, é química. Triácido. Aí aqui, que número que eu coloco? A mesma coisa. Qual é a carga? 3 menos. Aqui tem quantos? 1 mais. Então eu tenho que ter 3 aqui. Então eu balanceio também, ó. Coloco um 3. Simples assim, professor? Simples assim.
Tudo bem? Professor, vai ser sempre assim? Não. Feliz ou infelizmente. Qual é o nome desse ácido aqui, ó? D. Qual é o nome do ácido D? Hidrácido. É um hidrácido. Então vai ter que terminar com hídrico. Ainda tem gente que gazeta minha aula. Tá vendo aí, ó? Tá gravado. Tem gente que gazeta minha aula, sai da minha aula e vai embora. Bora, qual é o nome desse ácido? Ferre ou ferro? Bora, Sara, flamenguista. Eu vi a fotografia de vocês hoje. Não. Eu ia até comentar lá, mas eu já estava subindo. Ó, tem esses dois ácidos aqui, ó. Isso daqui, galera, quando vocês verem colchete, parênteses, é um complexo. Tá? Professor, o que é um complexo? É outra parada. Química inorgânica. Ó, se tiver 3, é ácido ferre. Ferre, o que é esse aqui, não é o cianeto? Ferro cianídrico. E se for 4, ferro. Beleza? Então esse é o ácido ferrocianídrico. Se tiver 3 aqui é o ferricianídrico. Tudo bem? Não tinha colocado na próxima aula, na aula passada, mas eu coloquei agora. Então a gente coloca o que aqui, ó? Um 4. Então ele é o que? Uma tetra? Tetra. É tetra! Tetrácido. Não duplica a vogal. Tudo bem? Porém, todavia, contudo, entretanto, temos exceções. Olha só, presta atenção que eu botei o H3PO4. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Via de regra, a quantidade de hidrogênios que tem na fórmula, ou seja, a atomicidade, vai corresponder à quantidade de hidrogênios ionizáveis. Tudo bem? Então, se tiver 1 aqui, vai ionizar quantos? 1. Se tiver 2, vai ionizar 2. Se tiver 3, vai ionizar 3. Se tiver 4, vai ionizar 4. Todavia, há exceções. Basicamente, vocês vão ver essas duas exceções. Mas como eu estudei muito esse conteúdo, eu vou trazer uma terceira opção para vocês, que é esse ácido. E aí eu pergunto, qual é o nome desse ácido? Hã? Não sei. Uma pergunta. Quem responder vai ganhar um prêmio depois. Ó, então, há 3 exceções que vocês precisam saber. Por quê? Porque aí tem que abrir a molécula, tem que fazer estrutura de Lewis. Professor, eu não sei fazer isso. Aí é um problema, a gente vai fazer aqui, ó. Eu já ensinei isso para vocês. Quem é o elemento central? Por quê? Se ele tem menor atomicidade, quer dizer que ele faz mais ligações. Tudo bem? Então, P é o elemento central. P é o elemento central. Tudo bem? Tudo bem aí? P é o elemento central. Tem 2 oxigênios. Então, ó, OH. Tudo bem? Estabilizou esse. 2 ligações, estabilizou esse. 1 ligação. Tudo bem? Tudo bem aí? O fósforo é de qual família? 6, 5A. Ele tem quantos elétrons não ligantes? 3? Ele é da 5. 3. Ele faz quantas ligações? 3. Tudo bem. Fica um par de elétrons não ligantes? Lembra da amônia? NH3. Não fica um par de elétrons aqui, ó. Ele faz 3 ligações, mas não fica um par de elétrons não ligantes? Lembrem-se disso. Isso é estrutura de Lewis. Tem que lembrar disso. Por isso que eu falo, a química 1 é a mais difícil, porque vocês não sabem. Simples.
Ó, beleza? Aí, ó, então eu tenho que fazer 3 ligações no fósforo. Então, ó, eu já vou ligar aqui, ó, o hidrogênio e um hidrogênio. Não fica um par de elétrons não ligantes aqui? Tá faltando o oxigênio? O oxigênio tem quantos elétrons na última camada? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vai acontecer aqui? Uma coordenada, antigamente chamada de dativa. Tudo bem ou não? Todo mundo entendeu? Ó, ponto importante. Para que o hidrogênio seja ionizável, ele precisa estar ligado a um elemento altamente eletronegativo. Olha aqui, ó. Eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio. Por que é fácil de tirar esse hidrogênio? Simples. Imagina que tem uma pessoa muito forte puxando o cabo e tem uma pessoa muito fraca puxando o cabo. É muito mais fácil arrancar a pessoa que tem menos força. Então é mais fácil arrancar o hidrogênio quando ele está ligado a um elemento mais eletronegativo. Agora, quando o hidrogênio está ligado a um elemento que tem a mesma eletronegatividade ou muito próxima, eu não consigo arrancar. Olha aqui, ó. Por isso que eu coloco o hidrogênio na mesma linha do fósforo. Porque na escala de Pauling, teoricamente, eles têm 2,1 de eletronegatividade, a mesma. Então, olha só. O único hidrogênio ionizável é esse aqui, galera. Eu não vou conseguir soltar esse nem esse, porque eles estão ligados ao fósforo. Então, na verdade, deveria ser o que aqui? Deveria ser um triácido. Mas, na verdade, é o quê? Monoácido. Oi. Não entendi. Ah, tá, verdade. Boa, obrigado. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Agora aqui, ó, embaixo. Qual é o nome desse ácido? Hipofosforoso. Boa. Depois tem um vídeo ontem, o Murilo não acertou. É um moleque que fala de química na internet. E aí eu fiz uma pergunta no chat para ele, não conseguiu responder. Vê lá no Instagram. Eu perguntei qual é a fórmula do ácido hipofosforoso. Se nem ele que sabe química sabe, imagine o vestibulando. Qual é o elemento central? Fósforo. Boa. Fósforo. Tem quantos oxigênios aí agora? Tem 3, olha aí, ó. Que legal. Aí, ó, o que a gente faz? Ó, H, 2 pares, 2 pares. Aí a gente faz isso aqui, ó. Ó. Tanto faz. Vocês podem começar pelo hidrogênio. Comece pelo hidrogênio, fazendo a ligação do hidrogênio, tanto faz. H e O aqui. Quantos hidrogênios ionizáveis aqui, ó? 1, 2. Esse aqui é ionizável? Não. Então H3PO3 deveria ser um triácido, mas na verdade ele é um diácido. Galera, é isso que cai em prova. Diácido. Qual é o nome desse ácido? Fosforoso. Boa. Agora, quem é o elemento central? Lascou-se, né? Como tem um oxigênio a mais, vai ficar assim, ó. P-O-P. Tudo bem? Aí, ó. Vai ter uma dupla aqui. Uma dupla aqui. Tudo bem ou não? Aí, ó. O, H, hidrogênio. Hidrogênio, O,
H. Então, ó, eu vou ter quantos hidrogênios ionizáveis? 2. E quantos não ionizáveis? Qual é a categoria desse ácido? Diácido. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Tu entendeu ou não? Galera, esses exemplos, esses dois são os que mais caem. Isso aqui é um plus para vocês. Nunca vi ninguém falar, mas eu estou falando para vocês, tá? Se vocês tiverem esses dois, já está ótimo, tá? Quanto à força do ácido, preste atenção. É para vocês fazerem, né? Se eu dar o nome aí é muito fácil. Se você comprar a apostila, na apostila tem todos esses ácidos, bonitinho. Não trouxe o tablet para te mostrar. A apostila está pronta, teoria e exercício. Ó, quanto à força do ácido. Lembra lá que quanto mais para baixo na família, maior ou menor o raio? Mais para baixo? É. Menor raio. Por quê? Porque a energia de eletronegatividade vem para direita e para cima. Aí raio atômico para baixo. Para baixo e para esquerda o quê? O raio atômico. Que cresce ou que diminui? Então, de cima para baixo, aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Você falou diminui. Não, tudo bem. Não precisa pedir desculpa não, tá de boa. Ó, quanto mais para baixo na família, maior ou menor o raio? Maior. Maior, porque maior é o número de... De novo. Camadas. Aí, ó, eu fiz Libras na faculdade. É sério, eu tive que apresentar um trabalho. É, assim, ó. Bom dia. Ó. Flúor, cloro, bromo e iodo. Quem tem maior raio atômico? O iodo. Quanto maior o raio, mais fácil ou mais difícil de arrancar o hidrogênio? Quanto maior o raio, mais fácil, porque está mais distante do núcleo. Então, ó, quanto mais para baixo, mais forte ou mais fraco o ácido? Mais forte. Se é mais fácil tirar, ele é mais forte. Porque o que é a força do ácido? A facilidade que eu tenho de gerar o H+. Então, quanto mais fácil é de eu gerar o H+, mais forte é o ácido. Então, se é mais fácil tirar de um composto que tem um raio atômico maior, mais forte ele é. Tudo bem? Ó, beleza aí? Tudo certo? Por isso que, ó, os hidrácidos fortes, quem são? HCl, HBr e HI. Sendo que o HI é o mais forte. Tudo bem? Quem é o moderado? O HF. Por que o HF é moderado? O flúor é o elemento mais eletronegativo. E ele é muito pequeno. Lembra o raio atômico? De cima para baixo. Então, quanto mais para cima e mais para a direita, menor o raio. Se menor o raio, maior a atração. Então, é mais difícil tirar o hidrogênio. Por isso que ele é moderado. Entenderam ou não? Todo mundo entendeu? Vou repetir. O HF é um ácido moderado porque o flúor é o elemento mais eletronegativo. E, consequentemente, também ele tem o menor raio. Se eu tenho o menor raio, olha aqui. Imagina só. O flúor tem 2 camadas. Porque ele tem número atômico 9. Certo? Imagina só que eu tenho hidrogênio aqui. Tá? O número atômico do cloro é 17. Então, ó.
Lembra que é uma fusão de orbital, tá? Eu estou representando a fusão de orbital aqui. Essa distância aqui é menor que essa distância aqui. Então, esse cara vai ser mais fácil de eu arrancar o hidrogênio. E esse aqui vai ser menos fácil ou mais difícil porque está mais perto. Se está mais perto, a atração é maior. Então, mais difícil de eu tirar o hidrogênio do H ou do F. Tudo bem? Aí, ó, os ácidos que são fracos. H2S e HCN. Qual é o nome desse ácido? Hã? Sulfídrico. E esse aqui? Cianídrico. Mas quais são os outros nomes? Sem ser de ácido. Boa. Show de bola. Ou sulfano. Boa. Beleza? Todo mundo entendeu? Aí, ó. Isso é a força dos ácidos, mais especificamente dos hidrácidos. Como é que se dá? Simples. É em relação à eletronegatividade ao raio atômico. Forte, 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 moderado, fraco, fraco. Show? Agora, como que eu classifico os oxiácidos em relação à sua força? Aí tem uma fórmula. Botei um delta qualquer aqui. Tem uma expressão maior no livro de vocês. E-O-M-N. Maior doideira. Parou aí? Tá olhando? Ó, como é que vai dar a força do oxiácido? É o número de oxigênio. Não precisa não, tudo bem. Tudo certo, obrigado. Como é que se dá a força do oxiácido? É o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se essa subtração for igual ou maior que 2, eu vou ter um oxiácido forte. Se for igual a 1, eu vou ter moderado, ou tem alguns livros que colocam semi-forte. E se for igual a 0, vai ser fraco. Tudo bem? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. São os ionizáveis. Aí, ó, presta atenção. H2SO4. Eu não preciso fazer, mas se eu fizer, tudo bem. 4 menos 2. 2. Forte ou fraco? Forte. Strong. Só porque eu reprovei no IBEU e no Aslan? Acontece, galera. Eu tenho um passado. Ó, mas eu tenho 19, lembra? Ó, HNO3. 3 menos 1. 2. Forte ou fraco? Forte. Strong. HNO2. 2 menos 1. 1. Moderado ou forte? Moderado. HClO. 0. É o quê? Fraco. Vamos treinar. Qual é o nome desse ácido? Esse. Nitroso. Hipocloroso. Galera, só lembrar. ClO, hipocloroso. ClO2, cloroso. ClO3, clórico. E ClO4, perclórico. Tudo bem? Então, recapitulando. A força do oxiácido vai se dar pela subtração do número de oxigênios pelo número de hidrogênios. Se essa subtração for igual ou maior que 2, vai ser forte. Se for igual a 1, vai ser moderado. Se for igual a 0, vai ser fraco. Todavia, há uma exceção aqui. Quando eu faço 3 menos 2 dá o quê? 1. Mas ele não é moderado, ele é um ácido fraco. Igual o ácido acético. Tudo bem? Não coloquei aqui porque a gente está falando de compostos inorgânicos. Mas coloquem aí. O ácido acético e o ácido carbônico são fracos, tá? Exceçãozinha aqui. Adivinha o que cobra a prova? As exceções. Tem que saber as exceções. Todas. Todas. Galera, tem que fazer exercício.
Baixa uma apostila do YouTube aí, do Instagram, do TikTok, PDF no Google e faz todas as listas possíveis. Tem uma interessante também no Superfície de Contato. 117 exercícios respondidas. Tem uma questão lá que vai de A a X para dar nome dos ácidos. Não tem caminho fácil, não tem atalho. Não tem atalho, tá? Às vezes a gente vê, não eu, né? Mas a gente vê os professores assim, caramba, esse bicho sabe muito. Mas é o mesmo trâmite que vocês passam, a mesma coisa. Uns têm mais dificuldades, outros têm menos, mas é a mesma coisa. Quando eu estava na posição de vocês, eu não entendia nada disso aqui. Nada, entendia nada. Nada, zero. Zero, não entendia nada, não conseguia entender, não sabia. Tá bom? Aí, ó, classificação dos ácidos quanto ao grau de ionização. Professor, o que é o grau de ionização? Ó, ionização. O que é ionização? É tornar a molécula em espécies iônicas. Então, o que é o grau de ionização? É a quantidade de hidrogênios ionizáveis que tem naquela solução. Entenderam ou não? E como é que se calcula o grau de ionização? Simples. Grau de ionização é representado pela letra alfa. Pela letra alfa. E não entendi a risada. Não, pô, que isso? É só para ficar mais dinâmico, né? Sobre? Aí vocês dão a resposta, ó. Alfa é igual ao número de hidrogênios ionizáveis. Ou moléculas ionizáveis, ou espécies ionizáveis, vocês vão ver vários tipos de termos nos livros de vocês. Aqui eu coloquei número de hidrogênio ionizável para ficar mais palpável para vocês. Então, como é que vai se calcular? Eu vou calcular a quantidade de espécies ionizáveis pela quantidade total de moléculas. E vou multiplicar por 100. Aí que eu coloquei um exemplo. 100 moléculas de HCl. 100 moléculas de HCl, de 100 moléculas de HCl, 90 se ionizaram. Qual o grau de ionização? Vamos fazer a continha. Ó, a alfa é igual. Quantas ionizaram? 90. Quantas tinham? 100. Corta. Fica igual a quanto? 0,9. Só que eu vou multiplicar por 100. Então isso vai ser o quê? 90% das moléculas foram ionizáveis. Tudo bem ou não? Todo mundo entendeu? Isso quer dizer o quê, Elizabeth? Que de 100H, 90 se ionizou e 10 não se ionizou. Ou seja, prestem atenção. O que quer dizer 90%? Quer dizer que 90% virou isso aqui, ó. E 10% ficou isso aqui, ó. Entendeu? Não, eu entendi. É porque o senhor multiplicou e dividiu por 100. Eu estava pensando sempre assim, mas não. É porque exatamente. Só calhou de... Não calhou. Eu fiz para dar certinho para vocês entenderem. Imagina se eu meto 127 e 83 ionizaram. Vai ficar um cálculo ruim. Tudo bem? Então, ó, quer dizer que 90% virou íon e 10% ficou na sua fórmula molecular. Tudo bem? Galera, não existe ácido com essa quantidade de ionização, nem de pureza. Sabe quanto é a pureza do ácido clorídrico? Não, 37%. É o máximo que consegue chegar em pureza. Consegue chegar mais? Consegue, mas é muito mais caro. Então, quando a gente vê um frasco de HCl, só 37% é de ácido ali. Por isso que tem um cálculo de rendimento e de pureza. Porque na prática não é assim que funciona. Oi? Tem. Depende muito de quem ele está ligado. Depende da estrutura. No geral, não tem, tipo, no geral, se for somar, sei lá, é tipo, sei lá, não tem isso. Não entendi, pergunta de novo. Tipo, se fosse falar que no geral os ácidos têm um número X,
Não, cada ácido tem o seu grau de ionização. Entendeu? Cada ácido tem o seu grau de ionização. Aí, ó. Força quanto ao grau de ionização. Se for acima de 50%, vai ser forte. Se for entre 5% e 50%, vai ser moderado. E se for abaixo de 5%, é fraco. Tudo bem? Tranquilo aí, né? Todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? Não? A parte de ácidos é isso. Falei da exceção? Nenhuma dúvida? Posso apagar? Oi. Tirar foto? Tira foto, então. Tira uma chapa, como diz a minha avó. Tá usando o hemisfério direito aí, ó.